Hoje aqui no Espaço Aberto, nós vamos conversar com o escritório EMA. Nós vamos juntar estética, estrutura e sustentabilidade numa única conversa. Vou estar aqui com uma arquiteta, uma engenheira civil e uma engenheira ambiental. Fique conosco, já curta, compartilhe esse vídeo para não perder nada do Espaço Aberto, seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Sejam bem-vindas, meninas. Estou aqui com a Monique, que é arquiteta, a Jordana, que é engenheira ambiental, e a Juliana, que é engenheira civil. Primeiro, é um privilégio estar rodeada de mulheres, né? E também quero perguntar para ti, Monique, que é a nossa parceria de arquitetas aqui. Então, onde que veio esse nome EMA, né? E por que essa junção dessas três áreas? Então, a EMA Projetos, ela começou quando eu e a Juliana participávamos de uma associação. Nós nos conhecíamos, ela é engenheira civil, eu arquiteta, e a gente conversava, vamos fazer alguma coisa, vamos montar alguma coisa. Até que nós decidimos montar alguma coisa, ela saiu de onde ela estava trabalhando, e quando nós fomos conversar sobre o escritório, ela falou da irmã dela, que é a Jordana, que era engenheira ambiental e poderia entrar, né, nessa sociedade. E aí nós sentamos, conversamos e no mesmo dia já surgiu o nome através da Jordana mesmo. Ela juntou as palavras, né, engenharia, meio ambiente e arquitetura e saiu o EMA Projetos. Eu gostei. O nome curto, fácil, né? Simpático, exatamente. Jordana, a gente sempre vê, claro, né? Engenheiro e arquiteto trabalhando junto. Um não existe sem o outro. Mas e a engenharia ambiental? Né? Muitas pessoas não entendem aonde que entra isso num contexto arquitetônico e de engenharia. A engenharia ambiental, todo mundo quando pensa, remete a árvores, né? Todo mundo tem esse contexto. Que não pode cortar nenhuma árvore, né? Exatamente, mas ela vai muito além disso, né? Eu e a Juliana, além de sócias, nós somos irmãs e ambas fizeram engenharia, né? Então, a Juliana cresceu na engenharia civil e foi ela que me apresentou a engenharia ambiental, né? Por incrível que pareça. Tudo culpa, viu? Tive uma parcela de culpa. Culpa boa. Isso, então eu fiz o meu ensino médio na área técnica, né, de agropecuária e porque eu estava certa que eu queria fazer veterinária, né? Então, chegou um tempo, assim, do curso que eu falei assim, eu acho que não é realmente isso que eu quero. E como a Juliana já fazia engenharia civil, ela chegou assim, olha, tem um curso lá na Univale, que é engenharia ambiental. Eu acho que tem tudo a ver com o que tu faz aí também, né? E eu comecei a pesquisar e comecei a me interessar. Então, eu saí de lá, do curso técnico, e fui direto para engenharia ambiental. Mas falando como elas se compatibilizam, hoje, se você for fazer um projeto, né, de um edifício, e você for aprovar esse projeto, você não consegue aprovar sem a licença ambiental. E quem que faz a licença ambiental, né? O engenheiro ambiental. Então, aí a gente começa essa parte de compatibilização, né? Porque a engenharia ambiental, ela bate bem, eu digo, com o impacto
que a construção vai ter. Exatamente. Na rua, no entorno, na cidade. É isso mesmo. Então, a gente busca fazer de uma forma para que esses impactos eles sejam o quê? Mitigados, né? Então, que a gente evite impactos agressivos, né, ao meio ambiente. A gente busca formas de estar mitigando isso dentro de um processo de licenciamento ambiental. E eu digo que quando antes da nossa sociedade, eu não sabia quase nada sobre a engenharia ambiental. E com a nossa convivência no escritório, eu fui perceber o quão importante é realmente todos esses licenciamentos, o papel do engenheiro ambiental dentro da construção civil. Não, como arquitetas, a gente está sempre junto. Igual eu falei no começo, a gente está sempre junto com o engenheiro civil, com o design de interiores. Só que, justamente, a nossa arquitetura, ela tem um impacto muito grande. E quando tu tem a engenharia ambiental andando junto, tu consegue mitigar esse impacto, tu consegue trabalhar bem, né? Exatamente. E uma das coisas também que a gente até pode citar aqui de um projeto que a gente fez integrado, né? A Monique pegou um projeto para fazer de um prédio, né? E eu, no mesmo prédio, a gente fez a parte de licenciamento, né? Então, dentro do processo de licenciamento, é padrão que a gente peça algumas certidões de órgãos públicos, né? E dentro delas, tem uma certidão que a gente solicita na Defesa Civil, que a gente vê se aquela área ela teve algum tipo de inundação e se teve alguma cota de enchente naquele local. E nessa área, ela tinha 1,20 m de cota de enchente. Então, a Monique, quando ela foi fazer o projeto, o que ela fez? Ela já elevou o prédio a 1,5 m, né? Um pouco mais acima, para garantir que ele não pegue água numa possível enchente, né? Então, olha como é importante, né? Sim, ter essa compatibilização. O conhecimento dela, né? O levantamento do trabalho dela, do licenciamento ambiental, fez com que o projeto arquitetônico fosse alterado para benefício de todos os futuros moradores e das salas comerciais que vão estar lá. Então, agora, eles não vão ter mais problema com alagamentos nas suas... Lógico, na rua, sim, porque isso é uma outra questão pública, mas, pelo menos, os seus empreendimentos não vão ser afetados. É que quando a gente trabalha, né, de forma integrada, acaba tendo informações privilegiadas, né? Pelo esse contato que a gente tem, né, do dia a dia. Então, essas informações privilegiadas do projeto acabam agregando em todas as áreas. Então, eu costumo dizer que o projeto ele já sai concebido, compatibilizado, né? Então, não passa por grandes compatibilizações, porque nas conversas que a gente tem ali, ele já é concebido de forma pensando como um todo, né, nessas 3 áreas. E só complementando a parte da Jordana de engenharia ambiental, tem várias atividades econômicas também que são passíveis de licenciamento ambiental. Então, se a pessoa, por exemplo, eu quero fazer uma marmoraria, quero contratar tudo. Então, para ela aprovar isso na prefeitura, né, o tipo de ocupação, ela vai precisar dar o licenciamento ambiental da edificação comercial. Tem algumas variações conforme municípios, né? Mas, em tese, toda edificação comercial, né, Jordana, é passivo de, ao mínimo, uma certidão ambiental, né? Depois pode evoluir para uma licença, dependendo do tipo de ocupação. Da metragem quadrada também. E a metragem quadrada que ela vai ter. Os projetos que vocês atendem mais, projetos arquitetônicos construtivos? Ou, às vezes, mais essa consultoria, né? Ambiental e estrutural? É mais construtivo mesmo, né? Mas nosso foco são as aprovações, né? Então, o cliente ele vai chegar lá com a demanda, a gente vai fazer a elaboração, entregar não só o projeto bonito feito, mas ele também aprovado, ele já com alvará para o cliente poder sair, fazer, construir. E o que acontece? Durante esse processo de aprovação, entram os complementares, né? Então, isso que a gente difere, que fica como diferencial escritório, porque todos os complementares da engenharia, que geralmente é bombeiro, preventivo, hidrossanitário, a gente entrega. A parte de licenciamento também a gente entrega. Então, se no caso, às vezes, precisa fazer alguma supressão de vegetação, a gente também tem parceria que entrega. E o cliente consegue resolver tudo ali,
facilita a comunicação, agilidade, né? A gente só não faz a parte de interiores, né? Que daí a gente tem nossas parceiras, né? Arquitetas que trabalham bem com isso. Mas a parte orgânica, técnica ali do projeto e a burocrática, a pessoa sai com ela resolvida. Projeto vertical também. Tudo, comercial, Até vertical. O prédio que a edificação que a Jordana comentou, ali a gente fez tudo. A gente fez todos os licenciamentos ambientais, nós fizemos o projeto arquitetônico, o projeto hidrossanitário, o bombeiro, o EIV e ainda fizemos a defesa no Conselho da Cidade. Não, e aí tu pensa o construtor, né? Investir um grande dinheiro para depois, sei lá, de alguns meses vir uma enchente e pegar tudo, né? Isso foi um case bem interessante e é algo que nós como arquitetas ou a gente não tem acesso ou não aprende a ter acesso a essas informações e acaba passando, faz o projeto e nem verifica isso. Exatamente. E o legal também de trabalhar com áreas distintas é que a gente está sempre aprendendo uma com a outra, né? Então, para mim, a arquitetura também, né? Eu era muito focada na parte ambiental. Hoje eu já consigo estar com elas, ler um projeto, entender, né? Isso agrega muito, querendo ou não, né? No nosso serviço profissional. E mesma coisa na parte delas, né? Elas, a Monique mesmo, né? Que para ela era mais... acho que a pessoa que mais... que era... mais difícil entender, né? Isso, era mais difícil dela entender a parte ambiental. Eu falava assim, não, essa precisa de uma licença ambiental de instalação, uma LAI. Daí ela, oi? O que é isso? Eu falei, calma, vamos sentar. Quando começa, no meio, quando termina, aí que eu fui entender até a parte de monitoramento ambiental, né, que o escritório também faz. Então, que é fazer todas as condicionantes para depois conseguir a última licença. Muito então, bem. Então, eu demorei um pouco para aprender, mas hoje eu já consigo entender. É legal essa troca, né? Porque nós já estamos aí com mais de 7 anos, né, de escritório. Então, é legal essa troca. Agora, passou o tempo, a gente começa a se olhar, né, uma para outra, o quanto que uma absorveu da área da outra, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou uma engenheira hoje que eu consigo visitar uma casa-cor da convivência com a Monique, né? Já presta atenção na ergonomia, na integração das cores, né? No conforto. Já entende um pouco mais a estética na hora do cálculo ali. A Monique, agora, quando vai projetar, ela já... Não, é ângulo reto, né? Eu sempre explico, olha pro pedreiro depois botar isso, deixar bonito como tu quer, depois ele vai fazer errado e daí vai ser o teu projeto que vai ficar feio, não vai ser ele que fez errado, não. Então escolhe bem os ângulos aí, né? E daí a Jordana também, né? Essa parte, precisa de licenciamento, o que dá para construir? Vai precisar suprimir, né? Porque é a premissa, porque se tiver um enrosco ambiental ali dentro, no terreno, inviabiliza a obra. E o que eu costumo dizer sempre para os clientes, a forma mais barata de você fazer é quando você faz uma vez só. Você vai gastar uma vez só, né? Então, planejamento não é perca de tempo, é economia de dinheiro. Economia de dinheiro. De estresse, de saúde mental, de tudo, né? Então, o planejamento é fundamental e tu olhar como um todo também vai ser a forma mais barata que tu vai ter de executar quando tu fizer uma vez só. Eu sempre falo para o cliente, né? Que o cliente acha que um bom projeto é porque ele tem um bom construtor, é porque ele tem um bom pedreiro. Eu sempre falo, um bom projeto é quando tu tens um bom projeto. Que vem desde a concepção, né? Que vem desde a concepção. Quando tu sabe que ele pode ser executado. A gente já teve aqui relatos aqui no podcast de a pessoa foi construir e passava a área de recuo o projeto. Fizeram a fundação, quando fizeram a fundação, depois de fundação feita, que foram ver que o projeto não estava totalmente compatibilizado com o terreno. Deu BO, né? E aí, e agora? Não é um projeto bem feito. Ele pode ter um melhor profissional para fazer a fundação, para construir, mas se lá na concepção ou até lá no estudo de viabilidade, né, no estudo ambiental do espaço, na hora da compra. Não, e a gente atende muitas situações assim. Nós gostamos de falar sempre, nós somos a EMA, resolvemos seu problema. Porque é tanto problema que a gente pega para resolver, que às vezes o cliente chega com a autuação,
foi embargado, precisa regularizar. Então, a pessoa nem pensou direito, ela simplesmente foi, né? Ou achou que era uma boa oportunidade de É negócio uma para boa comprar. oportunidade de negócio, Não né? fez o estudo da área, não viu se pega enchente. E quando a oportunidade é muito, muito boa, você desconfia, né? Porque quando você começa a ir a fundo, ou no plano de zoneamento do município, no caso, uma consulta de viabilidade, ou na viabilidade ambiental, alguma coisa vai estar estranha ali. E pode inviabilizar o negócio da pessoa, né? O empreendimento da pessoa. Sim, sim. E acontece bastante. A pessoa vai, às vezes, pelo preço do terreno, a negociação da área. E tem sempre o vizinho, né? Tu começa a fazer alguma coisa errada, ele vai ver, né? E daí a probabilidade são os maiores fiscais. Não que eles estejam errados também, né? Estão zelando também pelo meio urbano que vive, né? Mas, assim, a pessoa, não vai dar nada, ninguém vai ver, deu gente... É mentalidade, infelizmente, ainda de muito brasileiro, né? Eu fiz uma casa que tinha uma jabuticabeira. O cliente, vamos cortar. Eu falei, não é assim. Mas é só uma árvore. É só... Ninguém vai ver. E se vê. E aqui na região a gente tem muitos fiscais também. Exatamente. Né? Tem muitos... E foi uma documentação tão simples. Né? Fica resguardado, né? Ali faz tudo, né? Faz tudo, é tão simples. Né? Fazer uma coisa legal, certa, correta, mesmo sendo só uma árvore. Não, vamos fazer certo, não tem problema. Mas porque eles têm muito assim, se a gente pedir, eles não vão deixar. Né? Eles têm essa mentalidade. Medo, né? Eles têm esse receio da burocracia, né? Mas é burocrático. Gente, vocês vivem no meio urbano. Meio urbano tem regras ali, tem leis para balizar o crescimento da cidade. Né? Já pensou a bagunça que ia ser? Se cada um quisesse fazer aquilo que tem fizesse que tem vontade. Que já fica difícil de fiscalizar com todo esse tipo de norma, legislação, fiscalização. Agora, se a pessoa não quiser... Se cada um quiser fazer o que tem vontade, meu Deus, como é que ia ser, né? E é o meio que a gente vive, é o nosso habitat, né? O meio urbano. Então, é algo pensando como um todo, né? Aonde que acontece a maioria dos desencontros, né? Ou dos problemas entre as três áreas ali que vocês podem dizer? Será que é ali entre o ambiental arquitetônico? Ou entre o arquitetônico civil, já sei que é... que é de praxe. Mas eu tento entender um pouco também eu acho que isso que é legal, né? Eu tento entender hoje a parte da arquiteta, né? E a Monique, ela ouve muito o que a gente faz, as considerações, né? E eu acho que isso é muito bom. Desde que a gente começou a trabalhar, ela já tinha alguns anos de experiência, então ela já tinha uma visão muito boa, assim, para projeto. Desde aqui vai ter um pilar, então esse olhar técnico, não era aquela coisa mirabolante que depois, meu Deus, como é que eu vou executar, né? Então, o cara é essa obra, né? Como é que vai ficar de pé essa obra, né? Então, ela já teve esse olhar técnico que agrega bastante nos projetos dela. Mas eu sempre falo, quer deixar bonito, quer deixar confortável, chama a arquiteta. Chama a arquiteta, que ela vai fazer isso para ti. Depois a gente conversa, que a gente vai ver a forma mais econômica de resolver teu problema, que eu acho que o engenheiro encaixa muito nisso, né? E a parte ambiental é o que vai meio que bater o martelo, se pode, se não pode, né? Isso, né? Porque se não puder, não tem muito o que fazer. Eu acho que aqui as três conseguem considerar bastante o que a outra profissional fala. Porque a gente entende que... E é até interessante porque, às vezes, numa situação, são três visões diferentes. São três visões técnicas diferentes. Então, isso ajuda a gente a tomar as decisões melhores. Então, e as três ouvem bem o que a outra fala. Né? Se tem argumento, mais isso, aquilo. Mas aí a gente começa a ponderar as questões para tentar chegar à melhor decisão. É por isso que a gente sempre costuma dizer, quando o cliente vai lá contratar, mesmo que seja só uma disciplina, ele vai ter o olhar das outras. Das três, né? Das três, né? Ele sai ganhando nisso. E às vezes até acaba encontrando um erro ou um deslize. Se o cliente vem com um projeto arquitetônico pronto, só para fazer estrutural, ou se chega com estrutural, só para fazer, enfim, o ambiental, acaba, como tem todo esse olhar, acaba até vendo... Porque às vezes chega para nós, eu quero fazer um projeto arquitetônico em tal terreno.
Daí a Jordana já diz, vai precisar de licença tal. Vai precisar de autorização disso. Então, a gente já consegue passar um orçamento e até comunicar ao cliente, dar uma assessoria sobre a questão ambiental. Se você fizer assim, vai dar problema lá. Não, faz assim. Então, a gente, quando chega até uma questão arquitetônica, de engenharia e arquitetura, já tem opinião da Jordana técnica. Até se no próprio terreno tem algum tipo de restrição ambiental, né? Que não pode construir. Né? Isso a gente consegue ver também, né? Por isso que acaba se encaixando, né? Então, se chega de uma área para nós, a outra área automaticamente já dá os seus pitacos. O cliente ganha, né? Ganha esse combo sempre. Independente de qual área que ele está contratando. Aconteceu, teve alguém que contou o caso aqui, que o cliente comprou a área e ele até olhou na prefeitura, né? Viabilidade, era para construir tantos 1.000 metros. Só que aí, quando o engenheiro ambiental foi ver, passava um córrego, né? Não pode? Nossa, aí diminuiu um monte. Claro, tem que deixar a distância de área de preservação permanente, né? Mas aí o cara ainda falou assim, mas eu fui lá, olhei o terreno e não vi nenhum córrego. Que tamanho que tinha o terreno, né? E olha o córrego, às vezes a nascente é tão pequena, a probabilidade disso acontecer é grande. E as pessoas acham que não, eu fui lá, vi a área, vi o terreno. E até a parte documental, né? A gente sempre pergunta, né? Eu quero fazer uma... Como é que tá o teu terreno? Tá no nome de quem? Né? Porque falar em prefeitura é tudo no nome do proprietário, né? Do imóvel, né? Então, como é que tá, né? Porque senão vai fazer todo o projeto e no final não sai a aprovação por conta de uma questão burocrática, né? Aí é todo um dinheiro envolvido, todo um sonho construído, projetado ali e deu entrave na burocracia, né? Então, é importante também ter a parte documental correta. Eu peguei uma casa para fazer aqui em Itajaí e a prefeitura pegou uns 200 metros quadrados da área para abrir a rua do terreno. E aí, quando eu fui fazer, o existente era uma metragem, na escritura estava outra metragem e na prefeitura estava outra metragem. Aí, eu fui lá e falei, vamos fazer retificação da área. Primeiro, não, mas aí tem muita burocracia, vai demorar. Pode demorar, só que tu vai pagar um PTU mais barato, porque vai diminuir a tua área. Amanhã depois tu quer vender, né? Ou quer refinanciar, enfim, averbar, qualquer coisa que tu quer fazer, ele tá bem estruturado, tá certo. E até para essas questões de aprovação ali, de recuo, né? De tudo que tem, então a gente evita todo o problema. E foi feito. Mas, porque isso foi visto. Eu poderia só ter medido em loco, ou pego da prefeitura e dado pro cliente executar. Esse olhar técnico e de um todo, assim, do projeto faz muita diferença, né? Quando tu vai construir ou quando tu vai empreender, né? Que eu digo assim, não só construir para morar, mas às vezes para depois, né, vender, né? Mais ainda, porque precisa ter o lucro real. Tu precisa saber o quanto de VGV vai dar a área. Então, para investidor, não tem. O investidor que compra a área sem uma consulta ambiental... É verdade. Já está errando. Uma consulta de viabilidade na prefeitura e uma consulta ambiental... É o mínimo do mínimo, né? É o mínimo do mínimo, porque as chances de aquilo que ele planejou não conseguir ser executado, ser aprovado, é muito grande. Então, precisa passar por essas etapas. É chata, às vezes é demorada, mas é necessária. Isso para compra. Isso antes de comprar a área. Que fique bem claro, porque o pessoal acha que é comprar a área e depois fazer. Não. É antes da compra, tu precisa ter isso para te saber e até... Imagina, para nós que somos arquitetas, tu já receber, né? Tudo isso, já saber que tu pode construir, qual que é o recuo ali, se passa um córrego, se não passa. Nossa, são informações bem preciosas, né? Meio caminho andado. Exatamente. Evita trabalho, o cliente não perde dinheiro pagando um projeto que não vai ser
Mas aí, às vezes o cliente fala, mas aí eu vou ter que gastar, né, com uma consultoria. Eu digo, olha, tu vai mitigar um problema, né? Porque é melhor tu parar ali, né, investir e parar ali, do que depois tu botar um monte de dinheiro, de tempo, né, e o teu empreendimento bater na trave ou não estar viável, né? E o que eu sempre falo também para os clientes, eu falo, esse custo, às vezes não é 10% do custo do terreno. Não é 10% do custo da obra que tu vai investir aqui para construir. E evita 90% de gasto a mais. É um investimento, né? É um investimento. É um investimento. E é isso que a gente tenta passar sempre aqui, sabe? Aqui no podcast. Esse foi um dos motivos de eu fazer o podcast. Além de aprender, nossa, que eu aprendo muito, é passar essa informação, sabe? Porque a gente chega clientes que chegam pra gente como, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. E aí tu olha e fala, não, ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Ele não sabe. E como é que eu posso ajudar ele? Mas aí também tem que ver a questão de se a pessoa quer ser ajudada, né? Porque às vezes ela não quer ser ajudada. Né? Ele quer só um facilitador. É só alguém que cobre barato pra fazer. Se ela não quer ser ajudada, a gente respeita e espera ele voltar. Porque ele vai voltar, muitas vezes, com uma dor bem maior, né? E aí, tá aí o desafio, né? É, o desafio. Que nesse tempo aí de escritório, a gente, né... É engenheira, é arquiteta, é a coach, que não desista, vamos, continue. Que às vezes o processo é moroso, a gente fica, tá quase, a gente comemora quando sai o alvará, uma licença, tanto quanto o cliente, né? Que às vezes, muitas vezes, quando são lá corretivas, né? Demora um pouquinho. Que são licenças ambientais de operação para empresas que já funcionam, que foram ou autuadas ou... deu problema na renovação de alvará, ela se viu obrigada a fazer o licenciamento daquele empreendimento, daquela indústria. E daí a gente fica acompanhando todo o processo. O processo demora, às vezes, anos, né, para sair a licença. Depende muito do município, né, de onde está sendo licenciado, né. Então, a gente comemora com o cliente, né? Mas a gente sempre avisa. Só que também, né? Daí é aquela questão da pessoa quer ou não quer se ajudar, né? Ela se não ajudar, daí eu volto e repito, quer fazer da forma mais barata? Quero, que é o que todo mundo quer, né? Então, faça só uma vez, né? Faça uma vez só, que vai ser, eu te garanto, que é a forma mais barata que você tem de fazer sua obra, seu empreendimento, seu negócio, né? Até porque toda vez que o cliente refaz, ele tá perdendo tempo, que ele poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar com a obra pronta. Perdendo saúde mental, né? Perdendo a saúde mental. A obra dá problema. Né? Com todo cuidado, vai ter suas empresas. A obra tem problema. Né? Tanto que a gente fala que a gente não executa obras depois que a gente entrega o alvará para o cliente, procura um profissional, um engenheiro, arquiteto para executar. Então, obra dá problema. Então, quanto a gente puder evitar de problema, seja na parte burocrática, seja na execução de obra, é melhor. Então, tudo que a gente faz é para tentar diminuir os problemas que podem ocorrer durante todo o processo de aprovação e depois execução correta, para que o cliente possa depois realmente conseguir o seu habite-se e fazer ou habitar, ou morar, ou investir, ou vender, ou o que for. Mas os processos precisam acontecer, exatamente. Porque pode parecer óbvio, né, do que a gente está falando. E claro que às vezes alguém está ouvindo que já é um construtor antigo, que já atua há anos na área, tem know-how no... é óbvio que elas estão falando. Mas assim, o óbvio sempre tem que ser dito. E tem muita gente nova surgindo no mercado para empreender na construção civil. Então, às vezes a pessoa está começando, ela não tem tanta noção, né, de tudo que ela precisa para o negócio dela acontecer. Então, é algo que a gente sempre bate na mesma tecla, né? De processos, de fazer tudo certo, de ver viabilidade, né? Porque às vezes a pessoa vai na boa vontade querer empreender. A nossa região, a gente sabe que é a maior indústria que tem, uma das maiores indústrias que tem, que é da construção civil. O que constrói aqui, muito provável, vende, sim. Mas vamos fazer da forma correta,
que vai ser a forma mais econômica, vai ter menos desperdício, vai ter mais economia, vai todo mundo sair ganhando. E ali no escritório nós também trabalhamos com regularização de obras, né, de obras, de regularização de imóveis. E a gente já pegou imóveis foi construído além da taxa de ocupação. E aí tem toda uma questão burocrática na prefeitura, multas altíssimas. Então, é muito melhor fazer certinho para depois não ter problema. Depois eu regularizo. O custo que vai ter isso, e alguns municípios não permitem regularizar, tem que demolir. E outros municípios permitem regularizar, mas com uma multa muito alta. E daí entra aquela frase dos nossos amigos advogados, né? Quem não registra não é dono. Então, se você não regulariza na prefeitura, logo você não consegue regularizar ela no cartório. Se você não escriturar ela, você não é dono, né? Então, tem é uma série de questões burocráticas. Uma coisa vai puxando outra, né? Aqui em Itajaí... Desculpa. Aqui em Itajaí a gente até encontra uns prédios que estão prontos há muito tempo. Acho que até aqui perto tem um. Ali perto do asilo. E... Sério, acho que tá pronto há mais de 5 anos. Atrás do asilo ali tem um prédio. Tá erguido, tá no reboco e tá lá. E tá lá. Eu não sei, né? Não tenho conhecimento. Desconheço o porquê exatamente tá ali. Mas eu acredito que dificilmente é falta de dinheiro, né? Ou é falta de recurso, ou deu alguma coisa muito errada ali no projeto que travou o andamento ali, né? Não conseguiu, às vezes, renovar o alvará, porque quando atrasa e precisa renovar o alvará, vem fiscalização muitas vezes para ver se tu construiu em desacordo com o projeto, não renova, tem que regularizar o projeto, né? Não consegue atualizar o projeto, fica naquele entrave, né? Ou tem que pagar uma multa que é muito grande e aí não... Inviabiliza daí a obra, né? Então, é o que a gente fala, né? Fazer uma construir sem licença ambiental também. Acontece bastante. Acontece. Embarga a obra daí também, né? E eu acredito que a maioria é porque eles nem sabem que precisa. Ou sabem? Olha, hoje em dia dizer que não sabe que já vem lá no checklist, né? Tu vai tramitar qualquer projeto em qualquer prefeitura, vem um checklist de documentação. No meio daquela documentação vai estar, tipo, a LAPIA-LAI. Exatamente. Né, do empreendimento. Tô falando para construir, né? Vai estar lá descrito, né? Licença ambiental, LAPIA-LAI. Então, a pessoa tem conhecimento. Só que daí ela tem conhecimento... Ela não tem noção de quanto tempo vai demorar. Que é um processo. Daí, às vezes, está quase finalizando a aprovação do projeto, só ficou essa pendência dela. Olha só, eu tenho que tirar a licença ambiental. A licença ambiental, certo, dá em árvore, mas... Não, tem um processo... Porque ambiental dá em árvore, né? Não, mas brincadeira à parte, é um trâmite que demanda tempo. Tanto para elaborar, né? É um processo administrativo, né? Então, Isso, é uma série de protocolo. documentos, é uma série de estudos, de programas que você tem que desenvolver. E isso tem que ser analisado pelo órgão. Daí depois tem que ser aprovado e depois se emite a licença. Então, a licença, ela não é só um papel, ela é um processo, né? Porque a licença ambiental, ela tem que estar pronta, né? Antes da construção, ou elas podem ser... durante o processo. Durante o processo. Durante o processo de aprovação do projeto, né? É outro processo, é outro protocolo. Sim, outro órgão. Mas você tem que pegar alguns dados do projeto que vai ser edificado para ser feito os estudos, né? Que a Jordana faz, né? E tramitando concomitantemente, né? Com tanto projeto quanto licença. Vai chegar uma hora que vai sair daí a licença, você finaliza daí o teu projeto. Isso, é porque, só explicando, né? Existem 3 tipos de licenças ambientais, né? A licença ambiental prévia, que é a LAP, né? Que ela te viabiliza ambientalmente aquela área. Digamos assim, você pode construir naquele local, ambientalmente está ok. Né? Aquele tipo de empreendimento, né? Isso, ela viabiliza essa atividade. A licença ambiental de instalação, ela vai te dizer assim, agora você pode construir. Então, se você começa a construir uma obra sem essa licença, você está irregular. Então, você está passível de
notificação de embargar sua obra. E depois tem a licença ambiental de operação, que é quando você finaliza a sua obra, e o órgão ambiental fala assim, ok, agora você pode operar, agora pode morar gente aí, digamos assim, num prédio, né? Então, são esses 3 tipos de licença. Então, a gente não pode perder esse... Começo, meio e fim. Exatamente. Entra no começo, meio e E fim. em caso de indústrias, né, de atividades, né? A LAU, que a Jordana falou, que é a licença ambiental de operação, que é a última, ela tem prazo de validade. Então, ela precisa ser monitorada para, no final dela, ela poder ser renovada. Porque se a pessoa não renovar, ela perde tudo e tem que começar do zero o processo. Então, é muito importante cuidar as datas também. Ter alguém que faça essa assessoria para estar cuidando das datas, prazos de validade, checando a documentação que tem que ser arquivada, né? Fazendo registro fotográfico ou de outras evidências que precisam ser comprovadas. Então, esse tipo de serviço a gente faz bastante daí para indústrias, né? Isso. E o mais difícil não é você tirar a licença, é você manter, né? Porque dentro dela vem uma série de condicionantes. E o que são essas condicionantes? São coisas que você precisa cumprir e provar para o órgão ambiental que você está fazendo o correto, né? Então, depois para a renovação, eles vão contar com esses documentos de comprovação. E a gente escuta direto essa notícia, né? Que a indústria foi embargada, ganhou multa. Vai muito além de abraçar a árvore. Ou de plantar, né? Ou de plantar, né? Ou de plantar. Né? E principalmente a gente aqui que tem bastante indústria próximo do rio, Sim. de pesca. E uma das coisas que mais se olha dentro da parte ambiental, desses processos ambientais, são a questão de como são tratados os resíduos, né? Exatamente. Que é outra área que a gente gosta de falar bastante. Resíduos e os efluentes, né? Os resíduos e influentes. Então, como é que é tratado, para onde que é destinado, né? A gente já está há algum tempo nessa área e a gente entende que um dos maiores problemas do Brasil, ambientalmente falando, é o saneamento básico. O saneamento básico está diretamente também ligado com resíduos, né? E cada vez que a gente conversa mais com as pessoas, a gente vê como elas desconhecem do assunto na questão de gestão de resíduos, que é algo tão simples, né, de ser feito, ser educado, e que começa dentro da tua casa e andando no processo correto, ela ecoa de forma muito grande dentro do meio que a gente vive, né? Então, é uma das bandeiras que a gente levanta bastante, né? Às vezes a pessoa está plantando a árvore, está abraçando a árvore, mas ela não sabe nem separar um resíduo, não faz a separação de resíduo dentro de casa, né? Se a gente não começa dentro de casa, né? Não tem a sequência, né? Não tem. Então, ela não sabe também se o esgoto dela tá ligado de forma correta, entendeu? Se tá indo para a rede coletora, se tem uma fossa e filtro, se a fossa e filtro tá funcionando, em dia, né? A manutenção dela, né? Então, a pessoa às vezes fica num ativismo muito grande ali, com questões que dão mais barulho, mas a questão básica, assim, que mais ecoa, assim, dentro de problema ambiental dentro do Brasil, que é o saneamento básico, às vezes ela não faz, né? A separação de resíduo dentro da casa dela. Não, ainda mais que a gente está falando de esgoto, né? A nossa região que é cheia de edifícios verticais, onde tem uma grande concentração de pessoas morando num mesmo terreno, né? Não, segundo a Associação, né, de Recicláveis do Brasil, o brasileiro gera, em média, 1 quilo de lixo no dia. Uma pessoa gera 1 quilo. Uma pessoa gera 1 quilo. Por dia. São mais de 300... um condomínio. Imagina um condomínio. Imagina não reciclar nada. Exatamente. E desse tanto que ele gera de resíduos, boa parte do resíduo pode ser reciclado, reciclada. Né? E no Brasil, hoje, a gente recicla, em média, 8% dos nossos resíduos. É nada. É nada. Não chegamos nem a 10% ainda. E o processo de reciclagem é muito legal, porque se ele obedece todo o trâmite ali, a cadeia dele, né? Boa parte desses resíduos volta para a indústria.
No Daí- caso, o plástico, ele volta para a indústria, o papel volta para a indústria, o aço, ele volta para a indústria. E são menos matérias-primas que vão ser Sim, exploradas no meio ambiente. Exatamente. Vai ser menos lixo que vai ir para o aterro sanitário. Que aumenta a vida útil dele daí, né? Então, assim, é uma área que chama muita atenção. A gente assessora muitas empresas também dessa parte de sucatas, né? Que trabalham com triagem, né? De resíduos, né? E daí, cada vez a gente vai entendendo mais e vendo a importância Mas do assunto. eu até anoto aqui, para chamar alguém da área de reciclagem. Ah, a gente até tem que indicar. E resíduo, que é um tema que eu ainda não abordei aqui, que eu É achei que é muito legal. muito bom. Muito Ali no legal. escritório a gente fez, né? A Jo fez algumas licenças... como é que é? A Lau Corretiva, Lau né? Que são Corretiva. empresas que estavam operando sem licença ambiental. Então, a gente fez a regularização ambiental deles. Então, hoje eles operam com a licença ambiental. E eles são, assim, sensacionais também, né? Essas empresas, né? Enfim, elas têm que ter uma função de que gera resíduo, ou qualquer empresa pode... Na real, o que Eles a gente compram, né? Eles compram o resíduo e revende. Isso. Essas empresas que a Empresas, gente está eles- falando, tá. por exemplo, uma empresa de sucata, ela vai comprar o resíduo. Faz Ela vai a comprar do triagem, né? catador, né? Que muitas vezes, e que, pasme, sustenta muita família no Brasil, essas pessoas que catam um material. E você separar o seu resíduo dentro da sua casa e deixar para um catador levar para vender, é uma forma de sustentabilidade que você pode estar colaborando ambientalmente, socialmente. Então, esse catador vai lá e vai vender esse resíduo. Ou a empresa que faz a coleta seletiva no seu município também ele vende para esse centro de triagens, né, de sucatas. Ali dentro eles vão separar, né, o que é o papel, o que é o plástico, o que é o aço e tal. cada um. E daí eles vão colocar em fardinhos e vão vendendo para as respectivas indústrias que vão fazer o processo de reciclagem, porque Isso. eles não reciclam, eles só fazem a triagem, né? Eles são uma indústria Eles são de comércio, participantes né? do processo. Do processo. São Faz parte do participantes. processo. Mas é que é toda a cadeia, né? Então, se tudo funciona certinho, todo mundo sai ganhando. É um negócio que Exatamente. todo mundo sai ganhando. Mas tem algumas empresas que, para adquirir o ISO, os ISOs da empresa lá, tem que ter algumas... Processo de separação de resíduos, É, né? empresa, assim. Isso, a construção civil em Balneário. Eu também achei que tu existe. tava falando disso, assim, Não. desse... Não, a gente Esse fala processo. é que isso vale para tudo, né? Então a gente tem meio que em mente que esse processo de separação de resíduo, é para grande empresa que precisa, que gera muito. Não, é para todo você. mundo, né? É para você que gera 1 quilo de resíduo por dia, mais de 300 quilos de resíduos no ano. Exatamente. O que vocês acham que precisa mudar no mercado? Nessa nossa área da construção, da engenharia ambiental, tanto dos profissionais como dos empresários, dos construtores. O que vocês acham algo que tem que mudar, assim? Acho que a educação, né? Do entendimento da o importância. entendimento é justamente o que a gente falou antes. Eu acredito, né? De entender que tem processos e eles precisam ser respeitados. Às vezes é custoso, às vezes demora um pouco, mas é melhor esperar esses processos para que venha ter sucesso realmente naquilo que ele deseja fazer. Porque se não é feito corretamente, aí tem multa, tem embargo, às vezes tem que parar a obra, e aí o custo para ele acaba sendo maior. Eu acho que uma das questões que me veio agora na tua pergunta é essa, de entender que há processos, eles precisam ser feitos, precisam ser respeitados e por profissionais habilitados. Porque, às vezes, faz toda a parte de aprovação, tem tudo certinho, e na hora de executar, acaba pegando uma pessoa, às vezes, só um pedreiro. A gente sabe que tem muitos pedreiros que são muito experientes, têm muito conhecimento, mas precisa ter um responsável técnico ali, né? Um engenheiro, um arquiteto, para estar direcionando toda essa obra. Então, entender que há processos e os profissionais habilitados têm que estar junto para que tudo ocorra com o mínimo de problemas possível, porque isso aí não garante. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, com tudo isso, às vezes tem questões em prefeitura, tem questões em órgãos públicos que
que para aprovar é mais difícil, tal, mas é melhor passar por tudo isso. Mesmo seguindo todo o processo, E a às gente vezes ainda tá bem ainda dá passível problema. de problema, É. né? Porque mudou a norma, mudou a regra, é o novo governo, mudou o processo lá dentro, Os sabe? processos dentro da prefeitura, dentro Exato, dos dentro órgãos, das não é prefeituras só muda. acontece. Não é só na parte de engenharia e arquitetura, né? Tudo tem processo no Brasil, né? Até pro lazer, né? Você quer viajar, você vai precisar tirar um passaporte e o processo para solicitar o passaporte. Daí todo mundo vai, né? Respeita, vai, né? Ah, se quer embarcar, vai pegar um avião, você não vai chegar lá e querer entrar, não. Você tem que, passar pelo processo de embarque, né? Começando lá pela compra da passagem, chegando no local, fazendo check-in, etc. e tal, até você Enfrentando voar. fila, né? E isso vale para tudo, né? E dentro da construção civil também. A gente né? já teve clientes nossos que, não, eu quero fazer tudo bem certinho. E mesmo fazendo certinho, Teve os Tem uns percalços, percalços, né? então, mas mesmo assim, ainda é melhor fazer certinho. E eu acho que também nós como profissionais, eu acho que o que tem que mudar também são os profissionais não aceitar fazer, né? Errado. Só para fechar projeto, só para pegar. A gente perde cliente, mas Perde. não abre mão de ser sincero também com o cliente, né? Até a gente pegou uma vez um caso de uma empresa que operava num local e ela foi notificada porque ela estava operando sem licença ambiental. Então, nós fomos atender o cliente, vamos ver. E dentro do processo, a gente pede algumas certidões, como eu te falei, e a gente verificou que naquele ponto ela não poderia operar porque estava construído dentro de uma área de preservação permanente. Então, isso não tem como ser regularizado. Então, a gente realmente conversou com ela, falou, então, esse caso a gente não tem o que fazer, né? E a senhora vai ter que parar de Vai operar. ter que parar de operar aqui, Mudar de procurar lugar. outro lugar. Então, são coisas que a gente tem que ter essa transparência com o cliente, né? Não faz parte da nossa índole ficar enrolando o cliente. Não, vamos tentar assim uma coisa que não vai dar, né? Que você ia chegar lá e ia ser indeferido. A gente já adiantou meio que o processo para ela. Né? Talvez um corretor bem orientado poderia ter ajudado ela na hora da compra do aluguel, Com certeza. né? Porque talvez ela sozinha não teria como saber. Nem o proprietário, às vezes, da área, né? Aí a pessoa vai lá, faz todo o investimento, que sempre tem um Sim, investimento, imagina. né? Ou seja, para construir ou para aluguel, sempre Mas tem como a como... Jordana falou ali, foi uma lau corretiva, né? Era uma empresa Então, ela que já tava operando. já né? operando. Então, ela foi notificada pela prefeitura, né? Ela não estava começando do zero. Que se ela estivesse começando do zero, ela teria... Mas se ela já estava operando, ela estava operando sem? Sim. Sim. Ela foi precipitada. Acontece, entendeu? Daí até o órgão te descobrir. Ou alguém te denunciar, ou você não conseguir renovar o seu alvará porque você não tem a licença ambiental, entendeu? Uma hora vai trancar o negócio, né? E tem gente que se arrisca e vai até o dia que trancar, eu resolvo. Às vezes resolve, às vezes não resolve, né? E às vezes o prejuízo é maior, né? Porque isso pode gerar multa. Pode. Principalmente se ela continuar operando, né? Interdição. São processos. A gente pega algumas coisas lá no escritório. E tem bastante conflito com o cliente, assim, no sentido de... eu sei que não dá, mas vamos fazer. Ou... Acho que no geral eles ouvem, né? Eles Tem acabam outras ouvindo. vezes que quer bater na mesma tecla e a gente já sinaliza, isso aqui não vai dar. Mas vamos tentar? Mas eu acho que não vai dar certo. Então, E uma questão também que a gente fala é porque se nós somos profissionais de meio, né? Engenheiro, exato. arquiteto, nós somos profissionais de meio. Então, a gente não é o fim, né? o fim. o que o vai fim bater o martelo e vai... o órgão, né? Como nós trabalhamos com a parte burocrática, então o fim é o analista, é o órgão fiscalizador. Então a gente faz todo o trâmite, mas depende de um analista,
depende da prefeitura, depende do bombeiro. Então, a gente faz o possível e a gente tenta colocar isso para o cliente. A gente fica com vocês o que for preciso. Às vezes, a gente tem cliente ali de regularizações, ficaram 2 anos. A gente fica com vocês, mas a gente não pode garantir. A gente faz tudo, tenta fazer tudo na norma, tudo certinho, mas o fim é o órgão público. É. E às vezes tem uma questão de analista, muda um pouco de visão, e a gente está sempre dependendo do órgão público fiscalizador. Essa questão da analista e da visão acontece. Difere Isso aqui eu muito provei também, né? ontem, ok. Amanhã eu vou provar a mesma coisa, já não passa. Isso aí acontece. Então, a gente tenta fazer, a gente acompanha o cliente, mas tem questões que a gente tenta conversar, a gente tenta dialogar, mas tem questões que às vezes eles são... aí tem uma séria questão de normas, leis, e aí um acaba... Interpretações, um acabam indo mais para um lado, outros para outro. E tudo bem, são pessoas, igual como é semelhante a advogados, né? Que também, eles não podem garantir a causa, né? Depende de um juiz. A gente é semelhante em algumas questões. Então, a gente também depende do órgão fiscalizador. Então, isso aí a gente tenta colocar para o cliente. Às vezes, chega lá no escritório, quanto tempo vai demorar o processo? Juliana, assim, 8 meses. Em algumas questões, né? Já fala assim, nossa, mas tudo isso, olha... A gente faz o que a gente pode, mas no mínimo tanto tempo, sabe? Lógico, depende de prefeitura, depende se alguns lugares é físico ainda, outros já é todo online, mas a gente fala assim, em média é isso aqui, eu não posso te prometer menos do que isso. E aí vai depender de vai e volta, né? Mas a gente tenta colocar isso para o cliente. A união de todas essas áreas de vocês e tantas outras que a gente pode colocar que está envolto ali no mercado imobiliário, no mercado construtivo, é a necessidade para a gente chegar num bom projeto. Já quero agradecer vocês, meninas. A gente está chegando ao fim. Passa rápido. Passa bem rápido. Mas eu quero pedir para uma de vocês deixar um recadinho para o pessoal de casa ou... os contatos de vocês vai estar aqui na descrição do vídeo, a rede social, mas, sabe, eu acho que um recado para o pessoal criar essa consciência da importância de buscar um profissional qualificado e da integração dessas áreas. Quem que vai Eu ia falar? falar, Ju. Todo mundo olhou para ti. Pra mim. Então, eu falo olhando para lá? Isso. Então tá. Então, fica aí o nosso convite para quem quiser conhecer o nosso escritório. A gente está em Balneário há mais de 7 anos, né? Temos o nosso espaço lá, lá no bairro das Nações. Quiserem seguir a gente também, @emaprojetos, né? Somos a EMA Resolver o Seu Problema, seja ele para obras novas, quanto para regularizações. É isso aí. Até anotei uma frase aqui que eu achei bem legal. Quando o saber se soma, o espaço se transforma. E nós trabalhamos com espaços, né? Feitos para pessoas, para seres humanos. Então, quando a gente soma o saber, o conhecimento de cada uma, o espaço se transforma. E nós aqui do Espaço Aberto estamos muito felizes com a presença de vocês. Voltem sempre. O espaço está aberto, a casa está aberta para receber vocês. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar para sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Com aquele profissional que precisa aprender mais, com aquele consultor, investidor também, que precisa saber da importância da integração de todas essas áreas. Construímos, vamos Espaço Aberto, renascer, seu podcast. criatividade em cada canto.